Sejam bem-vindos à RA SIC Caxias. A edição de hoje é mais um capítulo da nossa série Histórias Inspiradoras. Ao contar as histórias das pessoas que contribuíram para a nossa comunidade e entidade, destacamos suas realizações e fortalecemos o senso de identidade e orgulho em nossa cidade. Com essa narrativa, damos boas-vindas ao nosso palestrante, o presidente do Grupo DataSys, Mário Guilherme Sebem, que logo mais contará histórias inspiradoras, as experiências que teve pelo seu caminho. Agora nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. Para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Bom dia a todo especial, nossa vice-prefeita Paula Iores, bem-vinda à casa, representando a Câmara de Vereadores, vereador Bressan, eu fui traído pelo protocolo, Bressan, desculpa. Nós tínhamos aqui a presidente Marisol como estando hoje aqui. Obrigado por estar conosco. Nosso palestrante dessa final de manhã de hoje, Mário Guilherme Sebem, bem-vindo à sua casa, bem-vindo de volta à sua casa. Os ex-presidentes nessa casa, em grande número no dia de hoje, a nossa imprensa, senhoras e os senhores, sejam todos muito bem-vindos. Antes de falar da grata satisfação de contar com a presença do empresário Mário Guilherme Sebem em mais uma edição Histórias Inspiradoras, permitam-me alguns registros importantes. O primeiro, quero parabenizar a SIC Jovem, todo o seu time envolvido e as escolas envolvidas na 26ª edição do nosso programa Mini Empresa, pelo sucesso que foi o almoço realizado no dia de ontem, lá no Salão da Comunidade de Nossa Senhora do Carmo. Um evento que reuniu mais de 500 pessoas e que tem o objetivo de incentivar os nossos jovens no caminho do empreendedorismo. Parabéns ao Arthur, toda a equipe e principalmente aos nossos estudantes por essa jornada tão bonita que estão fazendo dentro do programa Mini Empresa. Como foi dito ontem, vocês representam o futuro da nossa sociedade. Continuem fazendo toda a diferença. E a todos nós aqui presentes, fica o convite para que nós prestigiemos os produtos que eles criaram, desenvolveram e estão colocando no mercado. Estão aqui no saguão, expondo e esperando, obviamente, que os senhores comprem e comprem em bastante quantidade. Aproveito para pedir uma salva de palmas ao Arthur e toda a sua equipe da nossa ativa SIC Jovem. Olha só, a Fran está me dizendo que os nossos alunos participantes das mini empresas estão aqui conosco no salão. Pessoal, fica de pé aí para a gente conhecer vocês.
Essas escolas são as escolas de Caxias, que são participantes do programa. Nós também temos escolas de Bento Gonçalves, nós temos escolas de Farroupilha. Só? Nova Pádua não tem? Ah, tá. Na próxima edição, né, Bis? Isso aí. Pessoal, eu também gostaria de registrar que na última sexta-feira, como parte das ações do nosso movimento Super Ação, nós percorremos em comitiva, juntamente com o prefeito Adiló e alguns secretários do nosso município, o interior, onde nós tivemos severas consequências por conta das chuvas. Estivemos lá no distrito de Vila Oliva, Santa Lúcia do Piauí e na Vila Cristina. E o cenário é um cenário de guerra. É impressionante aquilo que nós podemos presenciar lá. Alguns aqui presentes estavam comigo. É impactante, né? Foram muitas estradas, muitas propriedades que foram destruídas por causa de deslizamentos, pela força dos rios. E mesmo, ainda depois de mais de 30 dias, ainda nós temos cerca de 10 famílias, né, vice-prefeita Paula, que estão isoladas lá no nosso interior. Daí a importância do nosso pilar, acessos rodoviários, lá na nossa campanha Superação, que visa justamente estabelecer essas conexões de infraestrutura e permitir que as pessoas afetadas possam ir e vir com um mínimo de segurança. Ainda no que diz respeito ao movimento de superação, na quarta-feira passada, nós tivemos mais um encontro de avaliação e atualização do andamento das medidas que regem o Comitê de Governança. E se definiu coletivamente que as próximas ações incluem um olhar para o fator migratório de pessoas, de negócios e de empresas. E também para a necessidade de comunicação positiva sobre as condições atuais do nosso estado gaúcho. São dois temas que se tornam pilares estruturados do nosso grupo de trabalho, Superação Serra Gaúcha. Muito bem, feitos esses registros, hoje vamos conhecer então a trajetória dessa figura exemplar da nossa comunidade empresarial. Como presidente do grupo DataSys, o nosso convidado se destaca pela sua vocação empreendedora. Mário Guilherme Sebem iniciou sua trajetória no mundo dos negócios há mais de 5 décadas. A sua visão inovadora foi fundamental para fazer do grupo DataSys um exemplo de pioneirismo e de excelência. Tanto é verdade que lá em 73, o Mário Sebem e o seu irmão Mauro foram pioneiros e criaram a DataSys. DataSys, Companhia de Processamento de Dados, fazendo uma parceria com a IBM do Brasil. Foi a primeira empresa de processamento de dados do interior do nosso estado. Esse olhar inovador permaneceu com o passar dos anos, e as empresas do grupo continuaram se destacando pela implementação de tecnologias disruptivas, pois além do sucesso no setor da informática, o Mário Sebem também se projetou por atuar na área da sustentabilidade ambiental. A influência positiva do Mário Sebem não se limita à tecnologia ou à sustentabilidade. Ele também é um empresário engajado na sua comunidade, seja por meio de entidades empresariais, como é o caso aqui da nossa SIC, né, Mário? E incontáveis gestões aqui conosco. Mas também ele foi aqui na casa, ele foi vice-presidente de serviços lá na década de 90, foi diretor de várias gestões e trabalhou em inúmeras outras entidades de caráter social. Hoje, ao conhecermos em detalhes a sua história de vida e de trabalho, reconhecemos não apenas o seu sucesso empresarial, mas também o seu compromisso com a inovação, a sustentabilidade e a responsabilidade social. A sua visão inspiradora serve como modelo para todos nós, mostrando que é possível alcançar o sucesso enquanto se constrói um futuro mais sustentável para todos. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores,
O programa Mini Empresa está em sua 26ª edição. Seu objetivo é despertar o empreendedorismo entre os jovens estudantes do 2º ano do ensino médio. Durante o semestre, eles vivenciam a experiência de criar uma mini empresa, passam pelo processo de idealização até a produção e comercialização de seus produtos, desenvolvendo assim as habilidades necessárias para empreender e se destacar no mercado de trabalho. Hoje, temos a oportunidade de incentivar o trabalho e o esforço dos alunos na feira que está acontecendo no saguão do restaurante. Então, reiteramos o convite para que todos conheçam os produtos das mini empresas de Caxias do Sul após a nossa RA. O troféu Ítalo Victor Bersani, então, lançado em 2008, ele representa a mais alta distinção concedida pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul às empresas e instituições locais e da região associada à entidade. Seu propósito é reconhecer, valorizar e fomentar o espírito empreendedor das empresas de Caxias do Sul e região. A votação para o troféu está disponível até o dia 16 de junho. Convidamos as associadas para participarem da votação, indicando empresas associadas nos segmentos de indústria, comércio, serviços e menção honrosa. As empresas agraciadas esse ano serão anunciadas em 21 de junho pelos canais oficiais da SIC. A cerimônia de entrega da 15ª edição do troféu Ítalo Victor Bersani e a celebração dos 123 anos de fundação da SIC Caxias ocorrerá na RA, edição Jantar, em 8 de julho. Então, por favor, convidamos a todos para que indiquem as empresas e contribuam, mais uma vez, na história da nossa entidade. E para a palestra, então, nós vamos ter o momento das perguntas. Elas podem ser feitas através do Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando o QR Code exibido nos telões. E caso deseje fazer uma pergunta diretamente ao microfone, pedimos que seja breve e relacionada ao tema abordado de hoje. Senhoras e senhores, durante a palestra, pedimos que permaneçam em silêncio. E para que possamos ouvir mais sobre histórias inspiradoras, experiências pelo caminho, convidamos ao palco da RA SIC Caxias o empresário Mário Sebem. Bem-vindo. Bem, pessoal, espero que nos próximos 5 minutos aí a perna pare de tremer. Apesar de todas as dezenas, ou quem sabe centenas de vezes que eu usei esse microfone, sempre muito à vontade, mas a deferência que eu recebo hoje é uma deferência, de fato, inimaginável. E desde que me convidaram para essa reunião, eu confesso para vocês que dormi pouco, trabalhei bastante, compilei bastante da minha história, e uma coisa que me chamou a atenção é que quando fiz a primeira compilação e fui fazer um teste de quanto tempo eu precisaria, deu 1h45. E deu esse tempo todo, não porque eu me prolongasse nos temas, né, ou nos itens, mas sim pela quantidade de atividades que eu tive a oportunidade de desempenhar nesses 50 anos de atividade empresarial, e especialmente atividades dentro desta casa. Eu devo a esta casa, não sei dizer, vocês vão entender que não há número que possa exemplificar isso. Eu devo a essa casa, quem sabe, 90% do que eu sou. Tá?
aprendi muito aqui, muito. Aprendi o que fazer, aprendi o que não fazer. Em final, devo muito a essa casa e é de coração que eu quero agradecer a casa, em final, com toda a instituição que é a SIC, né, agradecer a ela ter me concedido a oportunidade de estar aqui com vocês, com os empresários, muitos que já se foram, e aprender com todos. Vejamos então, experiências pelo caminho, né? Aqui está, esse senhor que aparece ali é meu avô, e ele lutou melhor esse? Alô? E ele lutou na Primeira Guerra Mundial. A minha avó, que ali está, era enfermeira, e foi na guerra que os dois se conheceram. Se conheceram e em 2021 casaram, né? Em 2024, meu avô emigrou para o Brasil fugindo do Mussolini, né? O Mussolini estava assumindo, e o meu... Hein? Eu disse 2024? Tá bom. Sorry, desculpem a gafe. 1924, ele emigrou para cá, e 7 meses depois a minha avó, então, veio para o Brasil, trazendo como a gente viu ali... Opa! Não, ixi, agora me atrapalhei. Né? Bom, trazendo ali aquelas 2 crianças, uma delas era o meu pai. Meu pai veio para o Brasil com 3 anos de idade, e o que eu sei de italiano aprendi com a nona, né? Aprendi com a nona, minha mãe também falava muito italiano. E aqui está o casamento do meu pai. Vejam que o meu pai e minha mãe têm a mesma altura. Isso, quem conheceu eles mais adiante, diz, pô, como isso pôde acontecer? Acontece que minha mãe casou com 15 anos, né? E meu pai tinha 24. Então o meu pai já tinha crescido, né? E a minha mãe continuou crescendo. Meu pai sempre foi muito baixinho, então ele era conhecido, aliás, por baixinho. Esse guri lindo aqui sou eu. Quer dizer, eu estou mais lindo do que aquele ali, né? É incrível, eu sou um fenômeno daqueles que fica mais bonito com a idade. Mas esse aqui é foto do Jeremias. Quem conheceu, os mais antigos conheceram o Jeremias, que era o fotógrafo de Caxias, né? Essa é a foto. Aqui a minha família toda, né? Meu pai, a minha mãe, vejam aí já a diferença de altura dos dois ali, ó. E meus 6 irmãos, nós somos uma família de 7 irmãos, eu sou o primogênito. Encontrei esta foto, a única que eu consegui, mais recente, porque a família, as pessoas vão crescendo e vão voando. E aí não temos mais tido muita oportunidade de reunir todos. Aqui foi uma festa de fim de ano, não é? Bom, em 1969, eu já estava na universidade, eu já tinha passado no vestibular, e aliás, aqui eu quero fazer uma observação. Eu sempre estudei em escola pública. Escola Normal Duque de Caxias, Cristóvão de Mendonça, vestibular na URGS e estudei na URGS. Sempre em escola pública. Eu fiz vestibular na URGS, passei no vestibular em 69º lugar em 320 classificações e não estudei 1 hora em cursinho ou coisa desse tipo. Eu fui para o vestibular somente com o que eu tinha aprendido no ginásio e no colegial, no científico, naquela época, especialmente. Mas naquela época, as nossas escolas públicas tinham qualidade. Hoje, eu tenho uma neta que não quis fazer vestibular na URGS, né? O pai dela concordou, meu filho, porque a URGS não sabe se vai ter aula, não sabe se não vai ter aula, faz a greve, faz não sei o quê. Então, nem fez vestibular na URGS e fez vestibular na PUC. Tá certo? Então, esse é um sinal da evolução ou da involução que nós tivemos na área do ensino público. Em 69, então em 68 eu entrei na faculdade. Em 69
um amigo que era meu colega aqui em Caxias me convidou para fazer um curso de computadores. E eu já trabalhava com o meu pai, tinha muitas coisas para fazer, nós tínhamos um frigorífico e eu fazia as entregas em Porto Alegre, cobrança, essas coisas. E eu digo, pô, né, aliás, o nome dele era Bressan, tá? Celso Bressan. E ele disse, não, mas vamos comigo, porque eu estou sozinho, não sei o quê. Tá bem, fui. Fui e fiz o curso de operação na Monte Data S.A., porque a Monte Data, naquela época, a Monte Data era uma empresa de processamento de dados do Montepio da família militar, que hoje não existe mais, né? E a Monte Data, ela tinha um 360-30, um computador IBM 360-30, e ela tinha contratado, esse computador ele tinha 8K de memória, não tinha disco, só tinha fita magnética, não é? E uma impressora. Bom, e eles estavam contratando uma expansão para 64K. Vocês sabem o que é K? E sabem o que é mega, o que é giga? Hoje, nos nossos celulares, nós temos 256 giga. São 256 bilhões, ou 256 milhões de K. Né? E naquela época, um computador daquele tamanho tinha 64K. Fiz o curso, passei e aqui está a minha carteira profissional com um único registro. Então eu não sei se eu posso ser classificado de trabalhador ou se eu sou vagabundo, porque eu só trabalhei uma vez na vida, até 5 de janeiro, aliás, de 5 de janeiro de 70 até 1º de novembro de 72. E aí não tive mais emprego nenhum. Tá certo? Mas eu acho que eu sofri muito mais, né, como empresário do que se eu tivesse trabalhado. Em 1972, em fevereiro, né, numa das minhas vindas, das poucas vindas que eu fazia para vir para Caxias, houve um momento no meu curso, porque eu estudava, trabalhava, estudava, trabalhava e ainda trabalhava para o meu pai. Né, lá que nós tínhamos o frigorífico. Então eu vinha pouco para Caxias. Eu passava fim de semana inteiro mergulhado nos livros, era dia e noite. Quantas vezes fazer madrugada depois de ficar a noite inteira acordado estudando e aí fazer a prova no dia seguinte na faculdade. Enfim, aí surgiu a ideia, né, aqui na minha casa, um fim de semana que eu vim para cá. Aliás, eu queria contar isso, né, que houve, para vocês terem uma ideia, a minha mãe uma vez me mandou um telegrama, porque era a única forma de a gente se falar, porque não tinha telefone, me mandou um telegrama dizendo assim, comunico que moramos no mesmo lugar, né, porque a gente vinha muito pouco para cá. Bom, surge a ideia de montar um birô de processamento de dados em Caxias. Pô, mas nós éramos uns piá, né? Quer dizer, nós não tínhamos recurso nenhum, mas o meu pai se propôs a hipotecar a casa dele na Caixa Econômica Federal para que nós tivéssemos recursos para implantar, em final, essa empresa. E em agosto, né, e aí arrumamos 2 sócios importantes, que foi o seu Aldo Martinato e o seu Ivo Fonini, e nós, então, em agosto, assinamos um contrato com a IBM de compra de um computador, e esse contrato foi assinado na minha casa, numa macarronada que minha mãe fez, onde estávamos os 7 filhos, mas estávamos porque todo mundo estava lá todo dia, né, para almoçar. Estávamos os 7 filhos, o pai, a mãe e um diretor da IBM e um analista da IBM. Uma macarronada com bife à milanesa. 72, em outubro, eu pedi demissão da Monte Data e criamos a DataSys Processadora de Dados Limitada. Os sócios eram o seu Ivo Fonini, Aldo Martinato e o Mário, eu, né, e o Mauro, meu irmão, que realmente trabalhávamos. Tínhamos também um outro profissional que veio comigo lá de Porto Alegre. Em 72, dia 23 de dezembro de 72, antevéspera de Natal, chegou em Caxias do Sul o computador
IBM/3, e a Datasys, então, começa a sua operação. Não é? Naquela ocasião, nós tínhamos 13 empresas contratadas para fazer folha de pagamento. E deu o pavor, né? Porque nós imaginávamos que nós íamos começar, íamos ter uma, duas, mas que nada. Pô, quando vimos, a demanda realmente surpreendeu. Numa época que computador era cérebro eletrônico, era uma coisa para uns lunáticos trabalharem, em final, mas como só ia acontecer com os desafios aos empresários de Caxias, muitos acreditaram. Eu estava aqui o Luiz Tomazoni, que estava na guerra na época, que também foi uma das pessoas, Randon, Intral, enfim, não vou nomear para não esquecer alguém. Não esqueceria, porque essa turma que começou com a gente é inesquecível, né? Mas vamos em frente. E no meio do caminho, vejam bem, dia 9 de fevereiro, um casamento. Quer dizer, uma loucura, o casamento já estava marcado há bastante tempo, e para poder processar aquelas folhas de pagamento, tudo novidade, sabe? A gente trabalhava dia e noite, mas estava marcado, tinha que casar, né? Não dava para transferir o casamento, senão o sogro podia achar que podia se assustar. Então, casamos, né? Fizemos uma lua de mel curta, voltamos, e aí eu continuei trabalhando, dia e noite. Passou umas 2 semanas, eu chego em casa um dia de noite, a mulher não estava, a Isabel não estava. Eu digo, mas, pô, o que será que houve? Bom, não tinha telefone, não tinha celular, ela deve ter ido lá no pai dela. Digo, vou comer alguma coisa e vamos ver o que acontece. Deu uns minutos, bateram na porta, era meu sogro trazendo ela de volta. Diz, olha aqui, ó, ela disse que não quer mais saber do casamento, que não está gostando do casamento. Isto aqui agora, apontou para ela, é problema teu. Tá? Então está aqui de volta. E olha, funcionou, né? Funcionou, porque 51 anos já, quase 2, funcionou. Bom, em 75 a gente recebe um 370-115 com mais memória, mais capacidade de processamento, e nos instalamos com esse computador ali na Feijó Júnior, né? O Luiz também, o Tomazoni, lembrava bem, no final da 18 tem aquela loja que, não sei se é da Tondo hoje, uma loja de material elétrico, lustres ali, etc. Aquela bem na frente da 18, assim, né? Onde termina a 18 ali em São Pelegrino. Nós nos instalamos ali e depois foi só crescer, né? Beleza, quando a gente cresce com a empresa, é uma coisa fantástica, sabe? A gente vai atropelando o bom senso, a gente, enfim, vai crescendo. Então ali está, ó, 75, Novo Hamburgo. 77, mudamos a sede da matriz de Caxias, né, lá para o bairro Floresta, onde talvez muitos tenham nos conhecido, e iniciamos as operações de teleprocessamento. Isso sim tinha que ter coragem naquela época. Fazer teleprocessamento por linha de escada. Não sei se alguém aqui fez os primórdios do teleprocessamento, que era com linha de escada, né? Com linha telefônica normal. Em final, iniciamos essa operação para desbravar esse mundo que nós percebíamos que seria um mundo muito grande no futuro. Opa! Como é que volta mesmo? Não. Tá. Em 79, abrimos filial em Porto Alegre. Em 81, em Passo Fundo. Em 81 ainda, trocamos o computador de Caxias, que estava ali há 4 anos, né? E trocamos por um 4341, que era uma máquina muito maior. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o desempenho relativo das máquinas. 82, bem, aqui tem um ponto de virada. Em 82,
A IBM nos proporcionou, né? Nós devemos muito à IBM também sobre o que nós fizemos. A IBM nos proporcionou um planejamento estratégico. Num momento da técnica de administração, em que planejamento estratégico era um negócio de maluco, assim, não se fazia planejamento estratégico. E a IBM nos proporcionou isso, ficamos uma semana no centro de treinamento da IBM lá no Rio de Janeiro, e aí a vida da DataSys mudou completamente. Tenho certeza que se nós estamos por aí hoje, quer com a DataSys, quer com os outros negócios que nós temos, a gente deve a este planejamento estratégico, quer dizer, este foi o ponto de virada. Desde então, todos os anos, nós fazemos um planejamento estratégico ou uma revisão dos planos, a gente olha o mercado, a gente olha o cenário atual, a gente prospecta os cenários futuros, não é? Para poder se posicionar e tomar as decisões das mudanças que precisam ser feitas. Em 83, filiais de Livramento e Chapecó. Em 84, filial de Pelotas. Em 92, filial do Rio de Janeiro. Essa filial do Rio de Janeiro é mais ou menos como a gente compra quando a gente compra uma lancha, que dá duas alegrias, né? Uma quando a gente compra, e no caso outra quando a gente fecha, né? Não é quando a gente vende, porque nem eu teria coragem de vender, né? Porque o mercado, a gente trabalhava muito com o setor público, e o mercado no Rio de Janeiro, no setor público, complicadíssimo, né? Não dá para tu fazer um contrato e achar que aquele contrato vai ser executado. Então, quer dizer, isso foi lá atrás, né? Mas parece que hoje não, ainda não está muito diferente. 1992, Operação Estados Unidos. O meu irmão se muda para os Estados Unidos. Nós já tínhamos alguns negócios com equipamentos IBM, além de serviço. Então, o meu irmão se mudou para lá e eu perdi uma grande referência. Essa que é a verdade, né? Nós nos dávamos muito bem. Eu cuidava da parte de tecnologia, técnica, de processamento, etc. E o meu irmão era um cara que tinha gestão na pele, né? Ele não precisava estudar gestão. Assim como nós temos inúmeros empresários nossos de antigamente que cresceram e construíram impérios, mais pelo feeling do que propriamente para ter uma formação, né? Hoje, quem tem feeling e tem formação é imbatível, né? Certo, reitor? Pois é. Então, o Mauro se muda para lá, e aí algumas operações lá. Aqui eu queria só mostrar esses números aqui de baixo. Espera aí, aqui, né? Esses números aqui de baixo. Então vejam só, nessa evolução dos equipamentos, nós saímos de um equipamento de 24K para 8 equipamentos com 24.280K de memória. Isso representou 1.012 vezes aquele valor de 24 do início e uma taxa de crescimento anual de 44%. Ou seja, nós, do ponto de vista de capacidade de memória dos computadores, nós dobrávamos nossa capacidade em 100% a cada 2 anos. E no caso da velocidade de processamento, usando aquele /3 inicial como a base 1, nós chegamos a 4.511 em 92, ou seja, uma taxa de crescimento da velocidade de processamento de 56% ao ano. Era um foguete, né? Era um foguete com os problemas, e aí os problemas que trazem para a empresa, uma empresa que cresce nessa velocidade, não é só benesses, não. E foi aí que o nosso planejamento estratégico ajudou bastante. Bom, mas eis que o mercado muda, né? Em 1981, a IBM lançou o seu microcomputador, e nós tínhamos reserva de mercado aqui, até 92, então essas evoluções que os americanos tinham, a Europa tinha,
não chegavam aqui. Nós tínhamos a Indústria Nacional de Informática fabricando uns computadores terríveis de usar, caríssimos, não é? Contrabando correndo solto, né? Então, a gente, nos planejamentos estratégicos, a gente percebia para onde nós estamos indo. Ou seja, birô de processamento de dados deu, tchau. Vai ser tudo microinformática daqui para frente. Não é daqui para frente, mas vamos chegar a um mercado onde não tem mais espaço para os microcomputadores, para os mainframes. Ou seja, uma coisa que a gente aprendeu depois estudando marketing, que é a questão do surgimento de um produto substituto, que isso acontece muito, né? Sai um produto novo que substitui um produto antigo e quem trabalha com aquele produto antigo, tchau, né? Não tem o que fazer. Então, esses computadores, esses microcomputadores, se por um lado concorriam com a gente, por outro lado abriam um mercado de software. Ao invés de serviços, direto, fabricação de programas, né? Elaboração de programas e software para os microcomputadores. Só que, no software, os empresários nasciam no quarto de dormir do cara que saiu da universidade. Não era uma empresa estruturada, né, como nós éramos. O nosso concorrente era um guri, sem nenhum sentido pejorativo, que saía da universidade e botava uma software house no quarto de dormir dele. Ganhava um computador do pai, por ter se formado, e passava a concorrer com a gente. Então, nós saímos de um mercado, né, um mercado de mainframes, que era um mercado sem concorrentes, para um mercado com 100 concorrentes. Deu para entender? Sabe? Então, a coisa ficou diferente. O aprendizado de marketing que eu tive, tanto aqui nessa casa, com indicações dessa casa, né, mostrava que, bom, uma coisa é tu trabalhar num mercado sem concorrentes. E outra coisa é quando tu tem 100 concorrentes, ou seja, uma pulverização total do mercado. E nós tínhamos que vencer dessa forma aqui. Então, de 94 até 2000, todo aquele planejamento estratégico sempre nos ajudou nisso. Transição de um birô de processamento de dados baseado em mainframes para uma empresa de produção de software para microcomputadores. Só que eu tinha um problema. Eu tinha um cliente de birô, né, normal, que gastava com a gente $5.000 por mês, e agora ele comprava um microcomputador, ou a gente mesmo vendia, e ele passava a gastar conosco $1.000 por mês, não mais 5.000. Tá? E essa transição, tudo isso estava previsto no nosso cenário. Só que as receitas, então, as receitas também tiveram uma transição de uma empresa de serviços de $7 milhões por ano para $700 mil por ano. Vejam bem, mas o nosso planejamento dizia que ia ser menos, que ia cair o mercado, só não nessa velocidade. Então a gente sofreu pra caramba. Sofremos muito. Porque vocês imaginem, eu tinha equipes, analistas estou falando de 94, tinha analistas que tinham começado a empresa com a gente. Analistas de 20 anos. E fazer o quê? Não tem mais faturamento, não tem mais como pagar um salário alto desses. Foi muito doído, muito doído. Mas, fazer um parênteses aqui. Houve um momento na minha caminhada aí, em que eu comecei a pensar o seguinte: bom, o cenário atual está todo embaçado, está ruim. E eu descendo a Galópolis uma vez, que o Lanifício São Pedro era nosso cliente, que eu ia lá conversar com eles, eu olhei aquelas montanhas ali ao redor da estrada, aquelas picadas, e dizia o seguinte: caramba, os nossos imigrantes tiveram coragem de subir isso aqui quando não tinha estrada. Em lombo de burro vieram para cá.
Que direito tenho eu de achar que eu vou morrer na estrada por causa de queda de faturamento, não sei o quê. Então, pessoal, desistir nunca foi uma opção. Nunca foi uma opção. Tem que acreditar, mas acreditar em coisas que façam sentido, claro. Né? Por isso, o planejamento ajudava muito, muito o debate. Né? Muitos consultores nos ajudaram nessa caminhada. Mas é assim, ó, nós agora temos essas enchentes aí, uma catástrofe total. Vamos nos lembrar dos nossos antepassados que desceram ali no Caí, do navio, e vieram atrás do Lacucanha, né? Sabe? E, então, esse foi o pensamento que me assaltava diversas vezes. Diversas vezes eu digo, vou desistir desse negócio aqui, porque está sofrido. A família ajudou bastante, não tem dúvida. Ainda, então, resumindo, de 94 a 2000, transição tecnológica, consolidação da internet, a internet mesmo começou em 93, né? A alta concentração das receitas em poucos clientes, outro erro estratégico que nós cometemos. Nós tínhamos alguns clientes, 3, 4 clientes que representavam 50% do nosso faturamento. Isso é um erro estratégico mortal numa empresa de serviço. Uma empresa de serviço é uma empresa, né, Celestino, que tem custo fixo alto. Não é? Então, se eu faturo 100 e eu tenho um cliente mas eu gasto 90, tá bom, sobra 10, coisa beleza. Se eu perder um cliente de 50, o meu faturamento vai cair para 50 e a minha despesa vai cair para 85, vai. Né? O custo fixo é muito alto, então esse é um erro. Uma empresa de serviço tem que controlar a concentração de receitas em poucos clientes. Se for preciso, administra. Cria uma linha de produção especial para aquele cliente, e se o cliente vai embora, desativa a linha, vai cair um pouco o lucro dele. Né? Bom, outro problema. Naquela época, né, não existia o que existe hoje, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e nós tínhamos muitos clientes públicos, prefeituras. E aí tivemos uma inadimplência terrível num ano. Teve um ano, né, o ano 94, 95, 96, agora não estou lembrando, que nós deixamos de receber 40% do que nós faturamos. Então pega uma empresa de serviços que tem custos fixos altos e a gente deixou de receber, e isso provoca um drama. Popularização do uso dos microcomputadores e, claro, um endividamento. Não vai dar. Bom, então, de novo, planejamento estratégico para a sobrevivência. Reestruturação do endividamento para deixar de pressionar as operações diárias. Fizemos um acordo com os funcionários. Nós chegamos a ter 500 funcionários, pessoal. Neste momento, nós tínhamos 40. E aí fizemos um acordo com os funcionários, alguns deles estão aqui, para diminuição de salário. Só um não aceitou. Os outros todos aceitaram e estão conosco, alguns já se aposentaram, mas uma boa parte deles continua conosco. Né? Redução da estrutura de custos fixos, encerramento de atividades em alguns locais, estabelecimento de nova estratégia para novo patamar de negócios. Muito bem. Ora, em 2001, o que acontece? Eu acho que aqui quase todo mundo é cliente da Microsoft. Então a pergunta é, como é que a Microsoft consegue pegar um Windows e vender por $100 por ano? Ela só consegue fazer isso porque ela tem milhões de clientes. Então nós entendemos naquela ocasião que nós precisávamos ganhar escala, porque eu não ia conseguir aumentar os preços dos clientes.
Mas se eu ganhasse escala, eu ganho escala, eu boto um cliente para dentro, ele me contribui com mais R$1.000 de receita e meu custo aumenta 100. É assim numa empresa de serviço. Então nós, em 2001, nos associamos com o nosso maior concorrente no Rio Grande do Sul, que era a Cetil de Blumenau. E criamos, as duas empresas, criamos a Dueto Tecnologia. E a Dueto Tecnologia acabou se mostrando um fator extremamente importante e extremamente rentável, e foi muito gostoso trabalhar com a Dueto, né? Trabalhar pela Dueto. E chegamos a uma participação de 45% das prefeituras do Rio Grande do Sul, que é o que ela tem hoje, sabe? Então é diferente. Ser líder de mercado, que é o que nós acabamos virando, é diferente, né? É muito melhor. Em 2019, nós vendemos a nossa participação na Dueto para o nosso sócio, não é? E transformamos a DataSys em uma holding, que é o que ela é hoje. A empresa se concentra hoje em investimentos financeiros, além de uma divisão fornecedora de softwares para a área de RH. Então, a DataSys mesmo hoje, na área de software, só tem software para RH. E digo para vocês, não tem igual, né? Aliás, não tem igual para melhor, tá? Porque podia ser para pior. Não tem igual para... Não, são 55 anos fazendo folha de pagamento, com licença, né? Se não souber fazer, então, aí sim. Em 2008, nasce a Biosys Ambiental, braço de sustentabilidade do grupo, né? Porque naquela ocasião ali, vamos lá, eu tenho um filho, que é o mais velho, que estava cuidando da área de software. O filho do meio, que é o Guila, né, que era político. E o filho mais novo, que estava saindo da universidade, fez biologia, pós-graduação, mestrado, essas coisas que os jovens fazem hoje. E, bom, e aí tínhamos que arrumar alguma coisa para o Eduardo, que é o nome dele, fazer. E aí, examinando, prospectando os cenários futuros, nós vimos que o meio ambiente, né, era um grande cenário que por muitos anos ia haver demanda e oportunidades de trabalho. Então, criamos o braço ambiental, a Biosys Ambiental, e adquirimos duas empresas, uma em Paulínia e uma em Indaial, Paulínia, São Paulo, uma em Indaial, Santa Catarina, que trabalhavam no tratamento de lâmpadas fluorescentes e lâmpadas de bulbo com mercúrio. Tá. Bom. Espera um pouquinho. Esse cenário que a gente traçou até aqui acabou gerando recursos financeiros, não é, pelos resultados que davam, para que nós continuássemos a fazer investimentos. Então, em 2017, nós vendemos aquela empresa que trabalhava com lâmpadas, e vendemos por quê? Porque em 2014, num planejamento estratégico, nós já vimos que a lâmpada fluorescente ia desaparecer e ia vir o LED no lugar. E a empresa ia morrer, né? Mas ainda conseguimos vendê-la, as operações, não os imóveis, e aí nasce a Biosys Gerenciamento de Resíduos, a unidade de negócios da Biosys Ambiental, focada em resíduos industriais, que é a empresa que hoje é administrada pelo Guila, que em 2016 foi candidato a vereador, não se reelegeu, e a família disse, Guila deu. Guila deu, não tem mais, era a 6ª eleição que nós fazíamos, e todas elas era eu quem coordenava, sabe? Não adianta, sabe? O sistema é muito pesado, é muito complicado, sabe? E a gente tem uma vida para tocar, tem família, tem filhos, enfim, tem uma existência pela frente. Então, a gente adquiriu uma empresa que já estava funcionando e criamos, então, a Biosys Gerenciamento de Resíduos.
Em 2019, nós já tínhamos uma parceria com os empresários italianos e criamos a Hydra, uma startup italiana de desenvolvimento tecnológico aplicado ao tratamento de resíduos. Em 2019 ainda, criamos a InovaBio, um ecossistema de inovação, que é um setor de pesquisa e desenvolvimento. A InovaBio é uma spin-off, não é uma empresa, é um departamento da Biocis, né? E desse departamento nasceram hoje 2 projetos, né? Um deles é o Licobat. Licobat quer dizer Li de lítio, CO de cobalto e BAT de bateria. É uma empresa, então, voltada para o projeto, é um projeto para a logística reversa e reciclagem de baterias de íon de lítio. E essa empresa ela tem dois eixos, ou 2 pilares, né? Aqui aparece um conjunto de baterias, aqui são baterias de celulares principalmente, aqui são baterias de equipamentos eletroeletrônicos, furadeira, parafusadeira, e aqui baterias de notebook. Então, principalmente isso aqui, baterias de automóveis, agora os automóveis elétricos também entram aqui, mas num outro cenário. E então o primeiro eixo do Licobat é o pré-tratamento das baterias, é pegar a bateria e tenho que moer ela para poder tirar dali os elementos que me interessam. O problema é que quando eu bato numa bateriazinha dessas de celular, ela explode, ou pode explodir. Então, esse pré-tratamento não é uma coisa assim tão simples, mas desenvolve-se equipamentos, atmosferas em que o equipamento trabalha na ausência de oxigênio e coisas desse tipo. E desse pré-tratamento, cobre vai para um lado, alumínio vai para o outro, plástico vai para o outro, e sobra um pó preto, que nós chamamos de pó eletródico, que ele é preto porque ele contém muito grafite, mas nesse pó é onde está o lítio, o cobalto, o níquel, o manganês e assim por diante. Depois aquele pó vem para o tratamento hidrometalúrgico, que é o segundo eixo. E aí esse tratamento hidrometalúrgico entra com reagentes, ácido sulfúrico, soda, carbonato, né? E temperatura. Quando a gente estuda química, né? Ácido mais base dá sal mais água. Sim, barbada, vai fazer ácido mais base e ver se dá sal mais água. Ah, não, mas depende do pH, depende da temperatura, depende do agitador. Mas a gente está aprendendo, apanhamos bastante, mas estamos no fim aqui, né? E aí, o que acaba acontecendo é a geração de sulfato de cobre, carbonato de cobalto, carbonato de manganês, carbonato de níquel e carbonato de lítio. Tá? Que são os equipamentos, são os componentes principais de uma bateria. O segundo eixo, o segundo projeto da InovaBio é o que nós chamamos de WIMP, onde o Godinho está, inclusive, nos ajudando lá, né? E aí ele é dividido em 2 partes. Uma parte que é onde entra a biomassa, porque o WIMP é gaseificação de biomassa, né? Então aqui entra a biomassa e isso aqui é um container, tá? Isso aqui é um container, a biomassa é tratada aqui e aqui ela é vaporizada, não é queimada. Temperatura de trabalho do reator aqui é 1.200, 1.300 graus centígrados. Nessa temperatura a biomassa vira vapor direto, né? E quase toda a cinza que ela poderia gerar se queimasse, não gera mais, gera muito pouca cinza. Bom, e aí gera um gás aqui então, e esse gás, no fundo desse container, tem um motor a combustão, movido a gás, e um gerador. Então, para cada quilo de biomassa que entra no reator,
nós geramos 1 kWh de energia elétrica e 1 kWh de energia térmica. Tá certo? Esses dois projetos têm patentes italianas, os dois foram desenvolvidos na Universidade de Roma. Esse aqui do gaseificador já tem patente brasileira, não é? Então, são os dois projetos para ter uma ideia aqui, ó, o gás que sai do processo, vejam que ele é muito limpo. Se ele tivesse sujeira, a chama ficaria vermelha, amarela, que significaria que o gás tem alcatrão. E o alcatrão é um veneno para os motores a combustão. Entope os bicos e essa coisa toda. E aqui um projeto que nós desenvolvemos, porque agora nós temos que preparar as biomassas para botar lá para trabalhar. E aqui então um projeto que a UX é nossa parceira, que nós chamamos de Biovin, que é pegar... Aliás, a Vânia está aí, né? Está me abanando lá. Né? A Vânia tem um papel estimulador importante. Né? Hoje ela está, mas não está mais na universidade, quer dizer, ela vai lá pelo hábito, né, reitor? Então a gente pega o engaço da uva, que é o cacho, né, e faz um pellet de engaço. Pega o bagaço da uva e faz um pellet do bagaço. E aí entra com esses pellets lá no reator e gera energia em final e faz funcionar a planta. E ainda, para me distrair, eu tenho a Neumar Imóveis Limitada, que é uma empresa que foi criada pelo meu pai e pelo meu irmão, e eu também, mas na verdade muito mais pelo meu pai, e que tem lá uma área de imóveis ainda que tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Quer dizer, o meu pai, um dia, ele diz assim: vocês venham aqui cuidar do negócio porque eu vou parar. E nós não dava bola para ele, porque nós 7, cada um tinha a sua vida já. Aí um belo dia me liga o gerente, que nós tínhamos um gerente, liga assim, diz, ó, teu pai não veio trabalhar. Digo, bom, será que deu algum problema com ele? Não, eu fui lá na casa dele e ele disse que não vem mais, que agora o problema é de vocês. E assim eu tive que assumir a Neumar, porque meu irmão está lá nos Estados Unidos, né? Então eu e uma irmã que cuidamos da Neumar Imóveis. Agora aqui, pessoal, eu vou passar rapidamente, porque isso vamos dizer assim, a área empresarial que eu atuo é essa aí que nós vimos até agora, né? Agora aqui é o seguinte, as coisas que a gente foi fazendo paralelamente, sabe? Especialmente pelos compromissos que a SIC assumia e que a gente estava junto, né? Estava junto e tinha que... Então, fui diretor da SIC, né, até agora, gestão passada. 90 a 94 fui vice-presidente na gestão do Nestor Perini, conselheiro da FUX, conselheiro da Festa da Uva. Né? De 90 a 2008, vice-presidente da Federação, onde também pude aprender bastante, onde eu vi empresários votando no Olívio Dutra. E depois dando razão para o Olívio Dutra, que encampou as empresas de ônibus, lembram? E deixou um rabo do tamanho de um trem para a prefeitura, que eu nem sei como é que pagaram, se pagaram. Eu acho que deve ter feito um acordo com a prefeitura para prorrogar contrato e abonar aquela dívida, sabe? Bom, 2018 a 21, coordenador do Comitê de Energia da SIC, porque eu sou engenheiro eletricista, nunca exerci a função de engenheiro eletricista, mas impressionante, né? A gente, aquela história, quem aprendeu a andar de bicicleta não esquece nunca, né? E assim foi, então coordenador do Comitê de Energia. 2010 a 15, integrante do grupo, aqui foi uma coisa importante, integrante do grupo de trabalho para a logística reversa de lâmpadas com mercúrio no Ministério do Meio Ambiente, 30, 40 reuniões, nem sei quantas fizemos em 2 anos lá no Ministério do Meio Ambiente para estabelecer a logística reversa. E aqui eu pude aprender por dentro como é que o governo funciona, como é que os funcionários públicos pensam, sabe, Bis, eu vejo tu dizer que foram lá falar com não sei quem,
E eu me ponho no papel, nesse lugar, e dizer assim, puxa vida, é difícil, porque hora o cara está, depois já trocou e... É complicado. Conselheiro do Banco de Resíduos da Fiergs, conselheiro do Comitê de Resíduos Eletroeletrônicos da Fiergs, conselheiro do CONDEMA, aqui o nosso Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, presidente executivo do Recreio da Juventude, criação da Parceiros Voluntários em Caxias do Sul, presidente da Parceiros Voluntários de Caxias do Sul por 12 anos, e aqui eu pude aprender, aqui vem mais adiante, ó, fortalecimento da Fundação Caxias, quer dizer, o INSS tinha uma ação contra a Fundação Caxias, que ia tomar o imóvel, e nós fizemos, o Sérgio César veio falar com a gente, e a gente fez um movimento e acabamos resolvendo lá com o INSS. E dentro da Fundação Caxias nós fizemos algumas campanhas do agasalho. Aí, o predecessor das nossas campanhas do agasalho foi o Luiz Tomazoni. E de que ele fez não sei quantos anos a campanha do agasalho, e depois a campanha do agasalho parou, passou lá alguns anos, e numa gestão nossa aqui, eu acho que foi na gestão do Davi, né? Na gestão do Davi, a gente decidiu retomar a campanha do agasalho. E aí nós pudemos testar a solidariedade do povo de Caxias. É um negócio fantástico, fantástico. 250, 270 mil peças de roupa numa campanha. E aí a gente já tinha o banco de alimentos funcionando também, então a gente dizia, em Caxias ninguém passa fome, ninguém passa frio, por causa das campanhas, tanto o banco de alimentos como a campanha do agasalho. Que, aliás, a primeira que eu fiz, o Luiz Tomazoni, mas o Zamboni também estava junto, nos ajudou bastante, transferindo o know-how que ele tinha, né? E aí a gente foi embora. Fórum Caminhos para a Violência Zero, nós fizemos um fórum aqui na SIC, com mais de 400 pessoas discutindo por que um menino que veio do interior, de ônibus, e estava indo para o centro com R$500 no bolso, porque ele tinha que fazer a matrícula na universidade, foi assaltado e morto. Por quê? Né? Por que um outro menino foi agredido por outros dois e foi morto por causa de um boné? Quer dizer, o que leva um ser humano a cometer um gesto desse? Bom, talvez seja um assunto um pouco indigesto, né, para um almoço, mas temos respostas, né? Estudei muito esse assunto, enfim, e coordenador, aí a Ieda Cruzius criou um programa, que era o PPV, que era o Programa de Prevenção da Violência, PPV, Programa de Prevenção da Violência, e criou comitês, e eu acabei coordenando o Comitê de Caxias junto com a Prefeitura. Palestrantes sobre a gênese e evolução da violência urbana. Então, aqui é que eu posso dizer para vocês, pessoal, ninguém nasce bandido. Ninguém vira bandido aos 17 anos, do dia para a noite, quando comete o primeiro crime. É uma questão de processo. Os nossos filhos nascem e nós ficamos toda hora atrás deles. Toda hora, todo instante. E aí, já o menino que nasce lá, mãe não sei de onde, pai não sei de onde, essas coisas, ele acaba se perdendo, e a estrutura social, que é muito ampla, deixa ele fugir. Esse é o problema. Não é que não tenha assistência social, o sistema social é ótimo, mas Ministério Público de um lado, Prefeitura do outro lado, faz de outro lado, e tem um aqui, tem outro aqui, mas eles não se encontram, de medo que um insira na esfera do outro, e aí, tá bom, eu vou até aqui, o outro vem até aqui, fica um buraco que é por onde o ser passa. Coordenador de eleições para vereador e deputado do Guila. Isto aqui também foi uma grande lição, mas
Eu digo porque, para mim, isso aqui era um empreendimento. Não que eu fosse viver do salário dele, né? Mas era um empreendimento no sentido seguinte, eu tinha um sonho, que eu podia mudar algumas coisas que eu achava que estava errado, mas todo esse cenário não me permitiram fazer política mais a miúde. E o Guila era um cara que nasceu para a política, até ali. E eu digo, bom, então vai ser através do Guila que eu vou me realizar neste lugar. Mas também não tenho desejo de ser herói, né? De ser só eu. E o sistema, como eu disse, é muito, muito difícil. Mas foram grandes aprendizados aqui também. Meu pai, mas vamos lá. Sindicato das Empresas de Informática, eu cheguei a ser presidente. Junto com meu irmão Mauro, nós fundamos a CESPRO-RS e depois eu cheguei a presidente. A CESPRO é uma associação das empresas de informática. Fui diretor da FENAINFO, que é a Federação Nacional das Empresas de Informática. E bem, esses são, vamos dizer assim, as coisas... dá para dizer que eu fazia nas horas vagas, enquanto eu não estava trabalhando? Não dá, né? Mas, em final, essas são as coisas. E aí, aprendi também, sabe, que nós, antes de sermos empresários, nós somos gente, somos pessoas. E o empresário, ele é um ser que, se a gente mergulha no dia a dia direito, este dia a dia embrutece o empresário. Ele fica muito seco, muito cartesiano, não é. E a vida do ser humano não é assim. Né? A gente tem a empresa, muito bem, mas caramba, tem família, tem amigos, tem colegas de futebol. Eu joguei, com a minha altura, joguei basquete, joguei vôlei, sabe? E essas coisas todas que acabam fazendo bem para o espírito da gente. Eu vou lá na empresa, é pau. Né? A gente se realiza, claro, senão não ficaria. Mas esse apoio espiritual a gente precisa. Então, eu fiz uma viagem com o meu irmão e um sobrinho para a Antártida. Aí eu pude perceber com clareza a pequenez do ser humano. Um mundo fantástico onde tu não é nada, tu não é ninguém ali dentro daquele ambiente todo. Não é? Depois eu e a Isabel fomos para o Ártico, então vamos ver o outro pedaço, e aí lá eu pude ver os efeitos do ser humano sobre o meio ambiente. Tinha uma plataforma assim de uns 20 centímetros de gelo sobre o mar, que tinha uns 50 quilômetros. E nós passando ali do lado, e o guia que estava com a gente dizendo, essa plataforma aqui, há 20 anos atrás, ela estava 50 quilômetros para lá. Ou seja, ela perdeu 50 quilômetros de gelo em 20 anos. Sabe? Em final, essas coisas a gente vai aprendendo, mas é bem diferente. O Ártico é mais civilização, já a Antártida é deserto puro, né? Tá? E claro, tem que dar um tempo para a família. Então, a cada ano e meio, 2 anos, a gente sai toda a família. Eu e a Isabela éramos 2, hoje somos 12. E torcendo pelo 13. O problema, que a Nora está aqui, o problema, viu, Noras, né, que tem uma que não está aqui, Noras, o problema é que com 13 não dá para ficar. Tá bem? Então a gente faz uma viagem e assim, é uma semana, parece que a gente fica um ano fora, sabe? De tão bom, tão gostoso que é. 4 homens dependentes e carentes da vida da mulher.
né? Então, aqui está os 4 filhos, aliás, desculpe, 3 filhos, né? Os 3 filhos e a... Bom, eu não sei do que vocês estão rindo, mas ela me manda igual a um filho, não tem problema. Tá? Então, os encontros de Natal, coisa assim, então aqui é um encontro recente que nós tivemos. Claro que a gente tem os cachorros também, né? Que fazem parte da família. E é isso, pessoal. Né? É isso que eu queria transmitir para vocês. Quero dizer para vocês o seguinte, isso aqui condensei, mas por cada item desses aqui eu poderia ficar 1 hora falando, de cada um deles, porque a gente se entusiasma, sabe? Realmente é uma coisa muito boa. Então, tem muita informação que eu acabei não trazendo aqui. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, estou aqui, tive experiência de... Aliás, o Rafael, meu filho, que está viajando, por isso não pôde vir, o mais velho, ele me disse o seguinte: pai, a gente cria uma empresa para 3 caminhos. Ou para quebrar, ou para vender, ou para deixar para os filhos. E eu passei pelos 3 caminhos. Não cheguei a quebrar, mas tive vontade, né? Não fosse alguns estímulos externos que eu recebi, tinha deixado quebrar mesmo, né? Comprei e vendi empresas, e agora deixo para os filhos, e eles que se virem, tá certo? Então, pessoal, é isso, sabe? Ser empresário é uma coisa maravilhosa, a gente se realiza um monte, mas o lado espiritual conta bastante, e tem muita experiência que está aqui, que eu tenho, que eu não consegui trazer, porque não dá tempo. Então, mas estou aqui à disposição. Ô, Mário, vi que tu passaste por um problema ali de estar devendo fortuna para os bancos e para o governo. Como é que tu saísse? O que tu acha? Né? E sei lá, só vivendo para a gente poder ensinar esse tipo de coisa. Então, estou aqui às ordens e quero do fundo do coração agradecer a vocês todos pela atenção, por terem vindo. Me sinto realmente recompensado e de alma lavada. E hoje eu acho que eu vou para casa, não vou mais trabalhar. Tá? Muito obrigado, professor.